esperança de que Deus vai nos ajudar a vencer essas coisas também. Pensando na questão do hipócrita, há dois tipos de hipócritas. Há o hipócrita consciente, ele sabe que é o enganador, seu estilo de vida é enganar o próximo, e ele é um descrente com certeza, né? Ele tem consciência de que ele vive dessa forma, ele tem esse papel, vive desse jeito, acha vantagem viver assim. E há o hipócrita inconsciente, ele não sabe que está enganado sobre si mesmo, que está enganando os outros, não percebe que está vivendo como hipócrita. Ele pode ser tanto um descrente, ou pode ser um crente. O que vai fazer diferença entre um tipo ou outro, é justamente a resposta que cada um dará quando confrontado pelo Evangelho e pela transformação de vida que o Evangelho propõe e produz, se ele já for um cristão. Ok? O Senhor Jesus, quando estava conversando com Nicodemos, alguém dentre os principais dos judeus ali, conversando com Jesus, e com certeza alguém que lidava com, se satisfazia naquele sistema de regras, de autoimposições. A gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas no resumo, João escreve algo interessante, se o slide for para frente aqui, né? Vamos ver. Pode dar uma clicada aí, por favor? Oi? Ah, tá bom. Obrigado. Valeu. No final daquele diálogo, João registra que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Isso mostra justamente uma diferença, né? Entre um tipo, consciente ou inconsciente. Uma vez que o Evangelho confronta a nossa vida, a vida de qualquer pessoa, essa pessoa dará uma resposta. É impossível, alguma resposta ela vai dar. Ou crendo no Senhor, entrando no processo de transformação, ou se ele já é transformado, ele vai procurar viver na luz, porque ele não quer ter uma vida de hipocrisia. Ok? Jesus explicou isso justamente nesse contexto para uma pessoa que, por muitos e muitos anos, pelo menos até aquela conversa, se satisfez em ter uma vida de hipocrisia, de regras, de seguir certos princípios humanos, que davam uma certa satisfação, mas em nada tinha a ver com o que Deus queria para a vida dele. Mais para frente, graças a Deus, no final do Evangelho, Nicodemos é um daqueles que está lá, tratando do corpo do Senhor ali, como um crente. Ok? Também é interessante a gente entender 3 elementos importantes em toda a hipocrisia: a coisa simulada, a máscara e o objetivo. Algumas coisas que eu estou falando aqui, somente desse ponto para frente, algumas coisas aqui, eu achei um livrinho muito interessante de um pastor que viveu há muitos anos, o nome dele é Richard Baxter, que pastoreou na Inglaterra, e escreveu um manual de vida cristã muito, muito profundo e muito importante. E uma parte desse manual é lidar com a hipocrisia. Então, algumas coisas são retiradas desse livro, ok? Então, em relação à coisa simulada, né, o que é isso?
A hipocrisia traz isso sempre. O que a pessoa quer? Pensando no nosso contexto aqui, né? A pessoa quer ser considerada ou aparentar ser um cristão espiritual, um cristão sincero, um cristão zeloso. É aquilo que está em jogo ali, aquilo que é o interesse, né, da pessoa nesse tipo de vida. Jesus falou sobre isso, né? Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Falou para que tipo de pessoa? Aquelas pessoas que justamente viviam tentando se satisfazer em parecer justo aos homens, não de fato receber a justiça de Deus, porque tinha que ir até Jesus para recebê-la, mas satisfazia em parecer justo. Essa é a coisa simulada. Eu quero aparentar algo diante das pessoas, né? Eu quero parecer justo, eu quero parecer um cristão espiritual, e essa é a intenção, ok? Dentro da hipocrisia também nós temos a máscara, que é o meio usado para fingir, e sempre esse fingimento será uma aparência de piedade. Por que aparência de piedade? Porque não é piedade verdadeira do jeito que a Bíblia define, mas é algo criado pela própria pessoa, ou pelo grupo que ela pertence, ou pelo que é aceito, combinado e aceito ali, por uma série de princípios, enfim, para manter, tem que sempre ter um meio de fazer com que eu pareça aquilo que eu não sou. Então, Colossenses é um trecho interessante, fala assim, falando ali, Paulo estava rebatendo, estava tentando reeducar aqueles irmãos para abandonar aquilo que eles se apoiavam para viver como cristãos. Eles tinham trazido para a vida cristã uma série de coisas que eles sentiam seguros, sentiam bem fazendo aquilo, regras pessoais, que davam um certo conforto, davam impressão de espiritualidade para eles. E Paulo fala que na verdade aquilo não tinha valor nenhum, na verdade atrapalhava bastante a vida deles. E ele diz, tais coisas, quando ele fala um monte de coisa ali, ele fala, tais coisas com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. E essas coisas que Paulo fala aqui, esses quatro itens aqui, são importantes porque eles abarcam talvez a totalidade dessas tentativas são essas máscaras que são usadas para parecer algo, em vez de ser de fato autêntico, cristão espiritual, enfim, essas coisas. Então, o primeiro que ele fala aí é esta aparência de sabedoria, ou podemos chamar de um conhecimento especial. Percebe? Aquilo não acontecia muito no tempo de Paulo e continua acontecendo muito vividamente hoje, né? Pensa nessa questão das revelações atuais, as religiões e seus mistérios, ou mesmo o raciocínio humano que tenta ocupar o lugar que a Bíblia já definiu como tal assunto como o homem deve viver. Enfim, é uma sabedoria aparente, parece que é sabedoria, né? Um conhecimento especial. A Bíblia não é tão profunda, a Bíblia está meio obsoleta, ela é antiga, né? Então, o ser humano vai tentar ter um conhecimento dele mesmo, ok? Enfim, a sabedoria que não vem de Deus e sua palavra. E Paulo mostra que ela não serve para dirigir a nossa vida. Se não vem de Deus, como é que ela vai dirigir a vida daqueles que foram criados por Deus para viver para Deus, atingir propósitos que Deus tem para a vida deles? Isso não vai acontecer. Mas a hipocrisia lança a mão disso, né? Eu tenho um conhecimento, eu que tive uma revelação de Deus, Deus falou comigo de um certo jeito. Não, você não está entendendo, eu e Deus, né? Esse tipo de conversinha, né? Que é muito comum no meio religioso, inclusive. Isso não serve para dirigir nossa vida, porque a verdadeira sabedoria só existe a partir do quê? A partir de um relacionamento real de temor a Deus.
Não existe esse salto, né? A pessoa está vivendo ali e de repente, olha, ela aprendeu a viver, agora tudo deu certo na vida dela, sem ter se submetido, sem ter conhecido o seu Criador. Isso não existe. Só alimenta a hipocrisia, uma aparência fundamentada em algo que não existe. Outra coisa que Paulo fala aqui nessa questão da massa, outro meio que é usado para aparentar algo, uma aparência de piedade, é um comportamento especial. Ele fala o culto de si mesmo. Então, a criação de uma ética própria, né, ou uma série de regras que exalta a si mesmo sobre os outros. Isso é muito comum, né, no meio religioso. Muito comum eu estabelecer, né, certas regras, certos princípios, claro, que eu sou capaz de cumprir, evidente, né, porque eu não vou fazer algo que eu não sou capaz, então eu vou criar uma série de ética ali, uma série de regras na minha ética própria. Então estabelecer, no final das contas, estou estabelecendo quem como padrão da minha vida? Estabelecendo a mim mesmo, né, aquilo que eu me sinto bem, aquilo que me exalta sobre os outros. Eu não... Ainda bem que eu não vivo como aquele coitado ali, né? Eu sou melhor que ele, né? Os fariseus faziam isso direto, né? Eles estabeleceram aquelas regras. Jesus, a gente vai falar mais sobre isso, se Deus quiser, mais para frente. Jesus fala que aquelas cargas pesadas colocavam sobre as pessoas, que eles nem conseguiam carregar às vezes, né? Nem queriam, né? Mas estabeleciam série de princípios para tentar humanamente, né? Parecer algo que só Deus pode produzir na vida de uma pessoa, uma justiça ali criada sobre si mesmo, né? Se sentir bem com isso. O problema é que a Bíblia ensina que é somente a genuína dedicação a Deus, não aquilo que eu acho que é dedicação a Deus. Cuidado, né? Porque é muito fácil eu me achar como grande dedicado a Deus quando eu faço aquilo que me convém, né? Aquilo que eu prefiro. Mas dedicação a Deus está estabelecida na Bíblia também. Deus fala na Bíblia o que quer se dedicar a Ele, o que quer servi-lo, como, e fala o que não é, ok? Então não cabe a nós estabelecer para nós mesmos, não, esse padrão, eu penso isso, eu sigo este, não, você tem que seguir o que está na Bíblia, eu também, ok? Porque senão você está se enganando, você está fazendo o papel de um hipócrita, não vai dar certo, né? Outra coisa que Paulo fala aqui, uma máscara, é a falsa humildade, que é uma espiritualidade especial. Então isso aqui significa você tentar exibir uma realidade espiritual que não existe. Por que ela não existe? Porque a vida ainda não foi transformada pelo processo bíblico de mudança naquela área. O processo bíblico de mudança, lembra? Efésios 4, 22 a 24? Despojar, né? Revestir, desabituar de uma coisa errada, reabituar do que Deus quer, mas por uma renovação correta da sua mente. Você agora crê de verdade que o jeito de Deus é o único jeito de viver, aquilo te convenceu, ok? Você abandonou o seu jeito de pensar e adotou o de Deus, você está convencido, você se rendeu ao jeito de Deus, e vai viver assim agora pelo motivo certo, que é esse, né? Porque Deus está certo, a gente não está certo, e a gente ia aprender a viver. Enfim, uma falsa realidade espiritual, ela só garante o louvor daqueles que acreditam nesse tipo de ilusão, ok? Pessoas falam, nossa, pessoa tem um critério meio destoado da Bíblia, e acredita às vezes numa falsa humildade, acredita que isso pode acontecer sem passar pelo processo de mudança bíblica, né? Agora assim, como é que uma pessoa se torna humilde? Ela nunca foi humilhada, não aceita humilhação, mas de repente ela se torna humilde. Onde que existe isso? Só no mundo da fantasia, porque no mundo bíblico isso não existe, ok? Todo mundo que se torna humilde, sendo orgulhoso como todos nós somos, vai passar por um processo de ser humilhado, de crescer nisso, vai mudar a sua maneira de pensar, vai se submeter à Bíblia. Humildade é muito importante a gente entender isso, né? Que uma coisa que ajuda muito é simplesmente você estabelecer para si mesmo assim, como é que eu vou ser humilde?
basta eu parar de viver baseado no que eu acredito e me submeter, humildade é se colocar abaixo de algo superior. Então assim, me colocar debaixo do que Deus falou. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo de mudança, porque certas coisas vão ficar para trás, né? A gente vai adotar outras, pessoas que antes se aproximavam para conseguir certas coisas de nós, não vai mais fazer isso, porque a gente está mudando, ok? Vamos perder certas coisas, às vezes certos privilégios, certas regalias, tudo bem, mas Deus está nos tornando humildes. Se assim foi com Jesus, não foi com Jesus assim? Jesus, detentor de toda a glória do universo, se submeteu ao Pai, ok? Para cumprir a sua missão. Imagina o que vai acontecer conosco nessa área. Então, tem segredo. É isso que vai acontecer, né? Se a gente vai abandonar a falsa humildade, vai ser dessa forma, ok? Então a gente não vai mais aceitar aquele louvor, aquele elogio que não se baseia na realidade, mas o verdadeiro louvor da parte de Deus e daqueles que andam com Deus tem a ver com o critério correto de Deus, ok? Não com ilusões, não com fantasias, não porque o que as pessoas acham, que elas falam que eu sou, que eu me sinto bem, não é esse o critério, ok? Nem quando falam o que a gente quer ouvir, eu preciso ver se realmente está de acordo com o que Deus fala naquela área, porque eu posso estar enganado e as pessoas que falaram também podem estar enganadas. E se a pessoa se mantém nessa falsa humildade, o que vai acontecer no final é que ela vai sofrer uma grande humilhação futura. O Senhor Jesus, Ele garantiu isso aí. Quando tudo for revelado e a sua vida não ter sido transformada de verdade, o que vai sobrar vai ser uma grande humilhação. Justamente aquilo que ela queria, né, que não acontecesse, é o que vai acontecer. E Paulo fala também que é um tipo de máscara, é uma punição especial, né? Então, uma grande severidade e restrição do seu corpo físico, né? Começar a se encaixar em certas regras, assim, às vezes até autopunição, como forma de tentar tratar os pecados, ou os efeitos dos pecados em nós. Não vou entrar nesse assunto aqui, mas só um parêntese. Por que você acha que está crescendo tanto essa questão de automutilação, por exemplo, entre os jovens? Eles não estão lidando com as coisas do jeito que deveriam. Então, é uma tentativa medieval de tentar resolver um conflito lá dentro. Tentar ver, será que, às vezes chamar atenção, né? Mas muitas vezes, não está lidando, então assim, eu vou tentar através do meu corpo físico resolver algo interno. E Paulo fala, isso também não tem valor, isso aí não vai adiantar nada. É uma vida de ilusão, ok? Enfim, o tratamento humano do exterior não vai transformar o interior, porque somos transformados quando o coração, a parte mais interna, nossa mente, crê e vive pela submissão rigorosa, trabalhosa, à prática da palavra de Deus. É assim que a gente é transformado, ok? Muitas pessoas até sinceras, né? O próprio Martinho Lutero aplicava chicotadas às suas costas diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, para tentar eliminar a injustiça que ele percebia no seu coração, e ele percebeu que aquilo só podia ser resolvido no relacionamento com Deus, por meio de Jesus. Quando ele percebeu isso, ele se rendeu a isso, e não precisou mais se tratar dessa forma, que não tem efeito nenhum contra aquela crise que ele vivia. E o terceiro elemento importante em toda hipocrisia é o objetivo, né? O objetivo é sempre agradar a alguém que não o Deus verdadeiro, né? Hipocrisia, assim, ela quer agradar alguém, ela quer, né? Eu preciso desempenhar o papel porque eu tenho interesse em agradar certas pessoas, ou conseguir algo que eu julgo mais importante do que ser um cristão autêntico. Não, ser um cristão autêntico parece meio demorado, parece meio chato, as pessoas parece que não estão reparando muito nisso, então eu preciso conseguir algo, tentar um atalho, né? Ou tentar acalmar a própria consciência e a culpa, ante a percepção de não estar vivendo de modo bíblico. Muitas vezes é isso, né?
Em vez de, peraí, o que a Bíblia fala, como é que eu trato de verdade isso aqui, né? Ao invés de ir para isso, que é certo, é objetivo, que Deus nos ajuda, Deus está nisso, né? Então, há um objetivo de, deixa eu só acalmar minha consciência, não estou conseguindo viver desse jeito. Tudo bem, é bom não viver desse jeito, mas a solução bíblica é o que resolve. Não adianta eu usar da hipocrisia para tentar eliminar minha culpa, minha consciência. Tá tudo bem, está sempre tudo bem, né? Isso não vai trazer resultado. Jesus falou, quanto ao objetivo, falou para as pessoas ali, e ao ensinar dizia ele, Jesus, né? Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e eles gostam das saudações nas praças. Porque eles mantinham aquela imagem, porque eles mantinham aquele estereótipo assim de pessoas melhores que as outras, né? Querer parecer mais espirituais do que realmente eles eram, porque eles gostavam das pessoas, olha mestre, olha fulano, como o senhor é importante, como o senhor é especial, né? Então, eles gostavam disso, era o objetivo, ele falou assim, eles gostavam de que as pessoas fizessem isso com eles, ok? Era um ídolo miserável, manteve vários ali na escravidão, mas eles gostavam. Nós somos pecadores, irmãos, todos nós, né, que se contentam, infelizmente, com uma vida de aparência de piedade, e por causa disso, não nos dedicamos a mudar como deveríamos. A gente se acostuma com isso, infelizmente. A nossa natureza, aquela natureza pecaminosa, que ainda é parte da nossa constituição nesse mundo, ela se acostuma com isso, e por isso a gente não se dedica como deveria, e a gente aceita que os outros também nos impressionem com uma vida de aparência, aí fica esse angu, né? Fica esse negócio misturado, que a gente, eu não me dedico tanto, e a gente cria uma sociedade às vezes, até mesmo dentro da igreja, pode acontecer isso, né? De um ficar tentando impressionar o outro com a vida de aparência, ao invés da gente rachar mesmo para ter uma vida autêntica, que vai dar trabalho para caramba, que vai produzir o resultado verdadeiro, e não ficar criando desculpas para nós mesmos, nem para os outros, então pode viver assim, eu também vivo, então está tudo certo, né? A vida de aparência pode ser vencida, quando compreendemos e cremos que por estarmos em Cristo, somos novas criaturas, e nosso antigo modo de pensar e viver não presta mais para nada para nós. Isso aqui só atrapalha, né? O versículo, a gente viu Colossenses, vimos agora há pouco, mas os versículos anteriores, Paulo fala que eles deviam se concentrar. Ele fala assim, né? Se morrestes com Cristo, ou para os cristãos, né? Desde que morrestes, isso é uma realidade na vida de vocês. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, e rudimento Paulo define ali todo tipo de filosofia, religiosidade, pensamento humano, que comparado à Bíblia é rudimentar, é coisinha boba, é infantil, só engana as pessoas, é coisinha que não tem valor. Se morresse para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. E ele vai desenvolver depois aquelas máscaras, né? Aquela falsa espiritualidade, né? Tudo aquilo que a gente já falou antes. Então, para vencer isso, eu preciso entender que assim, eu estou morto com Cristo, eu sou uma nova criatura, estou vivo agora para uma vida nova para mim. Então aquilo podia me servir antes de conhecer Jesus, me serviu inclusive para levar até Jesus, para ver que eu era pecador. Agora não serve mais, não pode mais ser um valor que determina como eu vou viver, que é um critério de avaliação seguro, não é mais aquilo é podre, aquilo não existe mais para mim, não pode ser tolerado a nossa vida mais isso, ok? Quando rejeitamos uma vida de mera aparência, e rejeitamos a aparência com a qual os outros tentam nos impressionar, a gente percebe que só uma vida de genuína conformidade aos padrões bíblicos vai nos dar o poder para vencer o pecado.
É o que Paulo fala, depois que ele fala toda aquela lista lá, né, falsa humildade, rigor ascético, ele fala assim, ó, essas coisas não têm valor nenhum para vencer pecado, elas só aparecem, elas não vão dar nada que vocês precisam, porque o nosso inimigo mora é o que? É o pecado, não é? Se não for o pecado, a gente vivia uma beleza. Então ele fala, essas coisas não têm valor algum contra a sensualidade, elas não conseguem ir ao fundo onde você precisa de mudança. E a sensualidade não está falando só da parte sexual, está falando sensualidade é viver pelo que você sente, sabe assim? Viver pelas suas impressões. Isso não vence pecado. E é o pecado que nos vence, infelizmente. Então a gente precisa parar com isso. Precisa, assim, eu vou viver como nova criatura, é só isso que serve para mim. Ok? Interessante que no Novo Testamento, todas as referências a alguém como hipócritas, pode pesquisar lá, se referem aos descrentes. Porque estava falando no começo, lembra? Tem hipocrisia e tem o hipócrita, consciente ou inconsciente. E a própria palavra hipócrita é usada como sinônimo de descrente. Olha o que Jesus falou aí. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você vê como ele usa o sinônimo? Hipócrita, sinônimo de descrente. Porque no Novo Testamento também, o único local descrito em que haverá choro e ranger de dentes é o quê? É o inferno. É o único local onde vai acontecer essas coisas. Todas as referências que você vai ver no Novo Testamento, né, e não são muitas, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 referências, que tem choro e ranger de dentes, todas se referem ao inferno. Então, o único tipo de pessoa que estará lá é o descrente, uma vez que o crente em Jesus já foi salvo da condenação do inferno, e a gente vê isso em outros textos da palavra. Quase 100% das acusações que Jesus fez contra os hipócritas foi uma referência aos escribas e fariseus, denunciando que a influência deles eram duas: a doutrina hipócrita, ok? Não era uma doutrina de verdadeira busca a Deus, verdadeira santidade e princípios da palavra, era uma doutrina hipócrita, ela parecia, mas não era. E a própria hipocrisia, que ele vai mostrar que eles, apesar de às vezes ensinar o que era certo, não viviam aquilo. A gente vai ver isso mais para frente, se Deus permitir, né? Não hoje. Mas quase 100% dessas acusações foi contra essas pessoas. Uma vez ele falou contra a multidão que também estava ouvindo ali. Então, esses dois trechos, Jesus fala, então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas a doutrina dos fariseus e dos saduceus. E em Lucas 12:1, ele fala que acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, ou seja, a maneira como essas pessoas, elas influenciavam, o fermento tem essa ideia, aquilo que influencia todas as coisas, era através de doutrina hipócrita e de uma vida hipócrita, e a gente vai ver que essas duas coisas sempre andam juntas, sempre estão juntas, ok? Agora, graças a Deus, o cristão é admoestado a não agir de modo semelhante aos hipócritas, ok? Se ele é admoestado a não agir de modo semelhante aos hipócritas, se eles são uma referência do que não fazer, é que Deus considera o cristão, ok? Como não sendo hipócrita na sua essência, ele não é mais aquilo, se de fato ele se converteu, né? Porque a gente pode também estar enganado nesse sentido. Mateus 6, 2, 5 e 16, Jesus falou, quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que ele já receberá a recompensa. Aí no versículo 6 Jesus fala, e quando orardes não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que ele já receberá a recompensa. E no versículo 16,
quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então Jesus falou: cristãos, não façam isso, não viva do jeito que as pessoas vivem, ok? O cristão é encorajado e capacitado a eliminar a hipocrisia da sua vida. Por isso que é essa ordem. Se não houvesse essa capacitação, não teria como cumprir, né? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Que mal, inclusive? O mal do amor hipócrita, ok? Não pode aceitar como normal, não pode abraçar isso como se fosse algo, não tem importância. É uma ordem, seja sem hipocrisia. Tem que detestar. Enquanto a gente não detesta o pecado, pessoal, a gente não muda, pode ter certeza. Enquanto a gente acha um pouquinho de vantagem, alguma coisa assim, aquilo não nos incomoda como incomoda a Deus, não há trabalho para mudar. Você pode perceber na sua vida, isso é um princípio bíblico, você pode perceber, você vai se empenhar naquilo que realmente você começa a odiar, senão não faz nada, é isso que acontece. Pedro fala: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, percebe, despojar, olha o processo de mudança bíblica, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, ok? Então, é algo que é possível, graças a Deus, graças ao Espírito Santo que habita no cristão, é isso que Deus está fazendo na nossa vida. Não seria possível se a pessoa fosse realmente um hipócrita de carteirinha, ok? Fosse um hipócrita no sentido estrito mesmo da palavra. A natureza dele é ser isso aí mesmo. Deus não alcançou ele não foi transformado, nem está sendo. Uma coisa que é interessante no livro do Baxter, que ele coloca, é isso aí, ó. Hipocrisia é o desempenhar o papel de uma pessoa religiosa, como em um palco, por alguém que não é realmente religioso. E lembra que naquele contexto, lá do tempo dos puritanos, usava a palavra religiosa, muitas vezes, com o peso do cristianismo verdadeiro, tá bom? Não está falando religiosa da maneira que se perdeu o nosso tempo agora. Não é realmente religioso, aparentando uma religião que não representa o que você é, ou aparentar fazer o que não faz, ou uma dissimulação, ou falsificação dessa piedade que você não tem. Fingir um estado de piedade é pecado apenas dos não regenerados que atualmente estão em estado de miséria. Fingir algum ato particular de piedade ou algum grau mais alto é um pecado odioso, mas que uma pessoa regenerada pode ser tentada a cometer. E aqui ele faz distinção, lembra que está na Bíblia, né? Cometer pecado é diferente de prática no pecado, né? Esse ato de hipocrisia não denomina a pessoa um hipócrita, mas sim o estado de hipocrisia. Portanto, todo hipócrita é uma pessoa ímpia, parecendo piedosa, ou alguém que de fato não é um cristão verdadeiro. Esses princípios que a gente viu até agora, deixam claro que o cristão não é hipócrita no sentido estrito, mas infelizmente pode viver como se fosse, e assim, ter uma vida miserável, porque qualquer pecado permitido e não tratado na nossa vida, traz a consequência presente e futura, de tornar nossa vida distorcida daquela que Deus planejou para nós, ok? Qualquer pecado que a coisa começa a te permitir na nossa vida, a consequência vai ser a mesma, vai destruir, vai distorcer a vida, ok? Por isso que Paulo exortou Timóteo: ora, o intuito da presente admoestação, que é o intuito de qualquer também ensino, qualquer demonstração que a gente converse como igreja, visa o amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas. Percebe? Que coisas? Uma delas é a fé hipócrita, né? Fé sem hipocrisia. Se eu tiver uma fé hipócrita, eu estou me desviando de uma fé sem hipocrisia. O que acontece? Perderam-se em loquacidade frívola, né? Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem as ousadas asseverações. Então, para aplicar essa mensagem, irmãos, eu achei um texto nesse mesmo material,
do Baxter, que eu quero passar, não vou colocar aqui agora, mas hoje ainda vocês vão receber, tá bom? Esse texto, que é um texto, 2 páginas, 2, 3 páginas no máximo, mas que eu queria pedir para fazer o seguinte, mas é um pedido sincero, tá bom? Pedido não hipócrita, ok? Um pedido sincero, para você fazer um exercício devocional, né? Quando eu li esse trecho, fiquei pensando naquilo, nossa, muito bom, né? Ler essas páginas que você vai receber, ler em atitude de autoexame, né? Como é que você lê a atitude de autoexame? Você pergunta, Deus, eu quero que isso aqui, realmente, o Senhor use para mostrar na minha vida com a realidade da minha vida, ok? Ler em atitude de autoexame, esse trecho que você vai receber, confessar a Deus qualquer coisa que tem ali, que você perceba que deve ser, você deve reconhecer que não está como Deus queria, perguntar a Ele sobre o que deveria fazer para abandonar o que está errado, ok? Está conversando com Deus, percebe? Atitude devocional, né? De autoexame, e anotar o que Deus lhe responder, porque se não anotar, você não vai ter como trabalhar, e se não tiver trabalho depois, o que acontece? Como a gente falou aqui também na mensagem, a gente continua do mesmo jeito, a gente ouve algo, né, como o Tiago fala, a gente olha no espelho, olha, isso aqui mexeu comigo, precisa mudar, se eu não escrevo logo ali, se perde, a vida começa amanhã, segunda-feira, o bolo do dia a dia aí, ó, e não vai acontecer nada diferente, vai ser mais uma mensagem, vai ser mais um ensino, vai ser mais uma coisa, que não vai nos servir como Deus quer que sirva, ok? Então você vai receber o trecho, e peço, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que você leia isso aqui, dessa forma, ok? Com essa atitude, querendo perceber na sua vida algo que esteja errado, querendo consertar, marcando o que deve ser consertado, tá bom? Tudo bem? Vamos orar. Senhor, te agradecemos pelo tempo que nós temos aqui na tua presença, tua palavra, ela é especial, Senhor, ela fala ao nosso coração, ela nos convence da nossa situação. Obrigado porque isso é parte do teu amor para nós. O Senhor não quer e não permite que os teus filhos vivam uma vida aquém daquela que o Senhor tem para nós. O Senhor nos desafia a não ficarmos confortáveis em nada que não seja a tua vontade. E te agradecemos, porque a tua palavra revela a tua vontade para nós. Ela é segura, ela é objetiva, ela faz com que os nossos pensamentos se voltem o tempo todo para a realidade das coisas, para a verdade. E o Senhor pode nos mostrar, por amor, pela tua graça, o que nós devemos trabalhar na nossa vida, para que a gente se satisfaça com a semelhança do Senhor Jesus, e nada mais. Obrigado por querer nos livrar do engano, Senhor, para que a gente possa viver uma vida autêntica, uma vida de autêntico relacionamento com o Senhor, uma vida invencível. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Intervalo.